Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast o criador de conteúdo Felipe Couto, dono dos canais Mas Isso Na Minha Opinião e Mais Isso É Uma Curiosidade, onde ele aborda assuntos de bandas de músicas e cultura pop de uma maneira geral. Felipe, tudo bem contigo? Opa, beleza, cara? Obrigadão aí pela oportunidade, um prazer estar aí com você, mano. Não, prazer é meu, cara. Curto bastante o seu trabalho, né? Tipo, ambos os canais falam de assuntos que fazem parte do meu cotidiano. E é legal ter você aqui porque você vai fazer o que o seu canal fala, vai dar a sua opinião sobre os assuntos que vamos comentar aqui. Perfeito, tamo junto. Obrigado mesmo, cara. Agradeço demais aí. Antes de começarmos, temos aqui uma tradição nesse podcast que a galera que nos escuta é um bando de nerd. Eles querem amplificar o seu portfólio, o seu conhecimento. Então, o que você tem acompanhado aí da cultura pop nos últimos dias que você pode estar indicando pro pessoal? Pode ser games, livros, qualquer coisa aí, séries, filmes, qualquer coisa que você queira indicar para esse pessoal que nos escuta. Cara, eu ando bem ocupado aí depois que eu voltei das férias agora, porque eu tive que o canal andou meio parado, né? Eu voltei a botar ritmo principalmente no Mais Isso, na minha opinião, que tava meio parado, né? Então ando até meio sem tempo de assistir coisas. Mas, cara, recentemente, uma série que eu terminei de assistir, que eu mega indico para todo mundo, que eu achei, sim, sensacional, foi o Succession, que eu achei uma série incrível, muito bem feita, assim, o roteiro excelente, a atuação dos caras é muito boa, e me prendeu da primeira à última temporada, assim, eu achei uma das séries contemporâneas aí, mais recente, uma das melhores, com certeza, assim, nível de Breaking Bad. Quantas temporadas são? Cara, se eu não me falha a memória, são 4 temporadas só, mas isso é muito bom porque deixou a história amarradinha, né? Não ficou não deu aquela barriga que série normalmente tem quando a produção começa a fazer dinheiro, e os caras querem colocar mais temporadas só para fazer dinheiro, né? E ela tem 4 temporadas só, ficou muito amarradinha. A série fala sobre um grande conglomerado de comunicação e um cara muito poderoso. É como se fosse aqui no Brasil a Globo e o Roberto Marinho, né? Só que em proporções épicas lá nos Estados Unidos. E aí esse cara tá para morrer e os filhos estão brigando pelo poder desse grande conglomerado, né? É uma série sensacional. E já tá concluída, pelo visto. Já, ela finalizou ano passado. Ah, legal. Já tá aí fechadinho pro pessoal que quiser maratonar, né? Dá pra fazer isso em pouco tempo, né? Vai, porque é muito boa, cara. Do caralho, é sério. Eu queria traçar uma linha do tempo. Quem era o Felipe antes de criar conteúdo para a internet, né? Como surgir, e até chegar ao ponto de surgir a ideia de criar o seu primeiro canal. Cara, isso aí, resumindo bastante, assim, ali por volta de 2014, mais ou menos, né? Eu sou formado em artes e design, né? Sou bacharel em arte e design. E aí eu comecei a trabalhar, eu caí num estágio para trabalhar como designer, né? Então eu fiquei pulando de estágios assim como designer algum tempo, e eu acabei indo trabalhar em escritório, essas coisas do tipo, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com rede social numa época que era só mato mesmo, né? Comecei a atender, ajudar pessoas a cuidar das suas redes sociais lá para 2013, 2012. E aí de lá para cá, cara, foi assim, uns 12 anos ajudando todo mundo a crescer na rede, a fazer estratégia e tudo mais, né? Aí teve uma época que eu me mudei para Belo Horizonte, morei lá uns 3 anos mais ou menos fazendo a mesma coisa e tal. E aí veio o período da pandemia. Antes da pandemia, eu já tava, né? Já tinha assim ali por volta de 2015, já tava rolando um certo boom assim no YouTube com a galera fazendo vlog, essas coisas assim, né? E eu já tinha um certo interesse de fazer aquilo, mas fica naquela coisa de, né, você não tem recurso, você não tem câmera, você não tem nada, né? Tava todo mundo naquela caro. todo mundo aprendendo a mexer com isso, né? Era muito novo ainda, né? Então não era tão fácil assim. Eu lembro que até em 2012 eu cheguei a gravar um piloto com um amigo meu pro YouTube em 2012, falando sobre a segunda temporada de The Walking Dead na época, assim, mas de um jeito muito amador, com a câmera da minha irmã lá, sem microfone nem nada. Então, assim, como não tinha muito recurso, não tinha jeito, né? Então, assim, veio a pandemia e aí a gente teve mais tempo de ficar em casa. Nesse meio tempo eu já tinha começado
já estava trabalhando com audiovisual, né? Que eu sabia que ia ser uma tendência há alguns anos e eu tinha aplicado isso no escritório que eu trabalhava. E aí, dentro da pandemia, eu tive mais tempo de criar, né? De pensar meu tempo, de pensar o meu tempo. E foi uma virada de chave para mim, cara, porque eu pensei assim, como é muito melhor você poder gerenciar o seu tempo, né? Foi só quando a pandemia veio que eu entendi que eu estava dedicando, assim, 10, 12 horas do meu dia para os outros e eu estava tirando de mim o benefício de ter o meu próprio prazer de tempo e produção. Eu percebi que eu não conseguia usar a minha própria criatividade a meu favor, porque meu tempo útil de criatividade, ele ia embora naquele horário do expediente, né? Quando eu chegava em casa, eu estava morto. E em casa, na pandemia, eu tive tempo de utilizar melhor o meu tempo, de administrar melhor esse tempo e comecei a fazer os vídeos em casa. Só que assim, eu tive alguns canais aí no meio desse tempo e testei alguns nichos e tal. E na verdade, o que era para ser o óbvio, que era fazer um canal de música de cara, porque eu sou envolvido com música desde os meus 11 anos, mais ou menos, 10. Minha primeira banda eu tinha 12 anos. E eu deixei para lá porque eu não me achei apto bastante a falar disso. Eu falei, quem que vai querer me escutar falando de música, né? E aí eu tentei várias coisas, tentei fazer um canal de cultura pop, tentei fazer canal de dica de rede social, várias coisas assim, mas nada encaixava. Até que 2020, 22, eu um dia tava de bobeira em casa, eu tava testando algumas coisas pro canal, e aí saiu aquele álbum novo do Red Hot Chili Peppers na época, né? Unlimited Love. E eu tinha escutado, tive minhas opiniões, eu falei assim, vou gravar um vídeo sobre isso. Porque eu tinha visto algumas críticas e não tinha gostado. E aí eu falei assim, não, vou gravar uma crítica sincera, a galera tá puxando o maior saco, tá passando pano. E aí eu gravei só pra ver qual é. Por coincidência ou não, foi o único vídeo que começou a viralizar, assim. Eu falei, ué, cara, será que de repente tem um nicho aí, eu tô me subjugando e às vezes eu realmente tenho condição de fazer. E aí eu falei, cara, vou tentar de novo. E aí realmente acabou dando certo. Por uma coincidência, quando o Edu Falaschi lançou o disco dele, o primeiro disco da carreira solo dele lá, o Vera Cruz, eu tenho um estúdio podcast aqui na minha cidade, e aí nos intervalos dos convidados, de vez em quando a gente fica esperando o pessoal chegar, né? E aí um dia, num desses intervalos, eu falei, cara, vou usar o estúdio para produzir alguma coisa, não ficar só aqui, né? E aí eu troquei uma ideia com um amigo meu, que fica nesse estúdio lá, que ele opera as câmeras, falando sobre o tal do playback do Edu Falaschi, né? E foi só isso, assim, eu dei só uma opinião baseada naquilo que eu sabia, né? Baseada na minha experiência técnica musical. E esse vídeo mega rodou, assim, rodou muito, rodou a ponto de muita gente mandar mensagem e tal, e o canal começar a ganhar muito inscrito. E aí, quando isso começou a acontecer, eu falei assim, cara, eu vou criar uma rotina para isso, e é isso, né? Tipo, o mais óbvio, que era para eu ter começado com isso desde o começo, era o que realmente que daria certo, né? Que era fazer um canal com o pé no chão, com as opiniões de pé no chão, que eu senti que era uma coisa também que a internet estava muito aflorada, e ninguém podia dar uma opinião sem paixão, né? Que a brincadeira do meu canal é essa, que eu dou minha opinião, mas ela não tem paixão, né? Ela é uma opinião mais de razoabilidade, assim. Eu falei, então é isso, cara. Eu vou falar de música, que é uma coisa que mexe com nostalgia, mexe com o sentimento das pessoas, tem muita coisa para falar legal, e no meio tempo aí disso eu vou colocando minha opinião dentro dessas coisas, né? E foi aí que veio mais isso na minha opinião. Legal. Você também, como comentou aí, é músico, né? Sim. Ou já mexeu com música, já teve banda, inclusive, né? Quais são as bandas que você diria que seriam suas principais influências? Então, se eu puxar pela raiz aqui, porque eu toco contrabaixo, né? Eu comecei a tocar baixo, cara, muito novinho, assim. Eu comecei a tocar baixo porque um amigo meu de escola, eu comecei a escutar som muito novo e tal. Aí um amigo meu de escola, na época lá, eu tava descobrindo o Iron Maiden, e aí eu já me encantei pelo baixo por causa do Iron Maiden. E aí eu lembro que um dia um amigo meu na escola falou assim, cara, você tem que escutar essa banda aqui, isso aqui é muito massa e tal. E aí era um Preço Curto, Prazo Longo do Charlie Brown Jr. Discão, mano. Pois é, aí outro puta baixista que era o Champion, né? Aí ele Uhum. falou comigo assim, cara, vamos lá em casa depois da aula que você pega o CD lá em casa, eu tenho certeza que você vai curtir essa banda, você quer ouvir rock, essa banda é foda e tal. E o Charlie Brown começando na época, né? E aí eu fui na casa dele, por coincidência, esse amigo meu tava fazendo aula de baixo e tinha aprendido a tocar Zóio de Lula. E ele foi pegar o baixo para me mostrar. E eu nem sabia o que era um contrabaixo, eu olhei aquilo, achei que era uma guitarra diferente, sacou? Eu nem sabia o que era. Mas eu olhei ele tocando e achei aquilo irado. E aí eu conectei uma coisa na outra. Eu falei, cara, isso aí que é o instrumento que o cara do Iron Maiden toca. Pô, irado. E fiquei com aquilo na cabeça. E aí começou, cara. Eu comecei a ouvir muitas bandas que tinham baixo forte, sacou? Comecei a ouvir o Iron Maiden muito. Na época eu era viciado, quando eu era moleque. Tem até uma história engraçada que
fui tocar, na época de fazer primeira comunhão, minha mãe botou aquelas coisas de igreja e tal. Fui tocar baixo, tipo assim, uma das minhas primeiras experiências com banda foi na banda da igreja, porque era o único lugar que eu tinha pra tocar. E aí meu Normalmente, baixo... eu escuto falar que músico normalmente começa na igreja, né? Pelo menos aqui no Brasil. Não, e assim, eu nem sou muito envolvido com coisa religiosa nem nada, mas eu vi uma oportunidade foda de ter uma banda, sacou? Eu falei, pô, ali eu vou tocar com uma banda, sacou? E aí o meu baixo, cara, ele era lotado de adesivo do Ed, assim, muito adesivo. Era tipo um baixo punk cheio de adesivo do Ed. E os caras ficavam doidos comigo, né? Eles tiveram que me tirar da banda porque eu falei, não vou tirar não, vai ficar aí e tal. E aí eu ouvia muitas bandas que tinha esse baixo na cara. Que aí eu ouvia muito Charlie Brown Jr., ouvia muito Red Hot Chili Peppers. Quando eu descobri o Flea, fiquei maluco. O Metallica, quando eu descobri o Cliff Burton e o Jason Newsted, foi um negócio que mexeu muito comigo também, de duas maneiras diferentes, né? O Cliff Burton por causa da genialidade dele para tocar, que eu falei, mano, esse maluco aí é um guitarrista em corpo de baixista, muito foda o que ele faz, né? E o Jason Newsted pela performance absurda que ele tinha. E aí eu fiquei encantado com isso, falei, cara, eu vou aprender a tocar baixo. E eu acho que essas bandas foram o pilar, assim, foi onde tudo começou. Tipo, passa um certo filme na cabeça, você imaginar que naquele tempo você começou ouvindo essas bandas como fã, você chegou a tocar em banda e hoje você, de certa forma, tem o seu trabalho atrelado a isso? Então, cara, tem até um negócio que até me arrepio um pouco falar disso, cara, porque esse negócio pra quem gosta de banda, cara, pra quem quer tocar, isso é um big deal, né? A gente que mexe com música, a gente sabe como é que é. Isso aí não é uma coisa que você escolhe. Música é uma paixão. O Sim. cara que mexe com arte, ele nasce com esse negócio, tá nele, né? Não é uma escolha, não é um negócio que você vira um botãozinho e desliga, tá em você. E vai estar com você o resto da sua vida, né? Então, normalmente, cara, a gente que entra nessa, a gente não entra por causa de dinheiro, né? A gente entra Sim. porque a gente tá apaixonado pela arte, por subir ao palco, por ver as pessoas te assistindo ali e entrando naquela vibe com você e tudo. E eu persegui esse sonho, cara, de palco, né? De som, de banda, muitos anos da minha vida. Eu posso te afirmar que mais de 20 anos da minha vida eu corri atrás disso porque eu comecei com isso muito cedo. E eu tive experiências fantásticas correndo atrás desse sonho, inclusive. Eu não me sinto arrependido, né? Não Agora. foi um tempo perdido. Oi? Não foi um tempo De perdido, né? jeito nenhum, pelo contrário. E aí o que acontece? Eu tive muitas bandas aí, e tive várias experiências profissionais, inclusive, né? E em 2016, depois assim, tive banda de heavy metal, eu toquei em banda de baile, eu me permiti ter muitas experiências musicais, eu achava legal ser um Boa. músico completo, entendeu? Isso foi até uma coisa que a minha mãe fez na minha cabeça uma época também. Na época que eu comecei a descobrir essas bandas de metal, ela viu que isso era um negócio que eu não ia mudar de ideia, e ela me levou para conversar com um amigo dela que era profissional da noite. E esse cara me deu altas ideias legais. Ele falou assim, cara, os caras que você gosta, que realmente são músicos muito bons, esses caras tocam jazz, tocam fusion, eles estão aptos a tocar qualquer coisa. E aí eles tocam metal muito bem tocado. Por isso que eles tocam. Isso virou uma chavinha na minha cabeça. E aí eu comecei a falar, cara, realmente, se quero ser um músico bom, tem que saber tocar tudo, né? E é um princípio de conceito básico para um músico ser bom, é saber ter abertura para ser musical, né? E aí eu toquei de tudo. Toquei em banda de metal, de punk, de heavy metal melódico, de reggae, de pop. Eu até me arrisquei uma época no sertanejo na noite para ganhar uma grana. E isso eu me arrependo, porque não era um negócio que eu fazia de bom grado. E me fez mal, assim, de certa forma, que eu ia empurrado mesmo. Mas aí eu passei muitos anos nessa. E aí em 2016, cara, eu juntei com uma banda que ela nasceu dessa vontade de, né, pô, vamos fazer um som e tal. E minha cabeça tinha mudado um pouco, já tinha entendido que o mercado brasileiro para tocar heavy metal é muito difícil, então já tava com a ideia mais mercadológica. Então era uma banda de rock, mas era uma banda com uma coisa mais pop, né? E foi naquela época que o emo tava forte no Brasil ainda, Sim. né? E aqui a banda Strike, ela saiu daqui da cidade, né? Strike, 1120. Então a gente tem contato com essa galera toda aí. E eu entrei numa banda com uma pegada dessa, né? Essas bandas mais de hardcore, pop, essas coisas assim. E aí, coincidentemente, foi na época que o Chorão morreu. Essa banda acabou, por um período, virando um tributo ao Charlie Brown Jr. por causa de um cara que entrou na banda. A gente ficou quase 2 anos tocando Charlie Brown aí pra cima e pra baixo. E depois essa banda, tipo assim, se perdeu porque o cara só queria tocar cover. E aí a gente falou, não, pô, mas a parada não era essa. A gente ia fazer as nossas músicas e, porra, vamos fazer o nosso corre aí. E aí esse tributo se dissolveu e virou uma banda mesmo, que a gente falou assim, cara, vamos tocar o que a gente quiser, sabe? Vai ser que nem o Charlie Brown mesmo, mas nas nossas músicas. Se tiver que ser surf music, nós vamos ser. Se tiver que ser rock, nós vamos ser. Hardcore, nós vamos ser. E aí se formou uma banda. Aí, cara, assim, já tinha anos que eu tava nessa, né? E aí foi na época
eu tava terminando faculdade, tava fazendo estágio, muita coisa acontecendo, eu botei na minha cabeça, falei assim, ó, essa banda é boa, as músicas que a gente tá fazendo são realmente muito boas, muito mercadológicas. Eu falei assim, vai ou racha. Se essa banda não virar, eu não vou mais mexer com isso e tudo bem, tá tudo certo. E aí, cara, por coincidência, aí depois a minha mulher engravidou, virei pai, me mudei para Belo Horizonte, fiquei os 3 anos fora, não sei o quê. Acabei voltando depois de 3 anos, e essa banda ainda existia, e a banda realmente cresceu muito, tocou em rádio, fez um monte de coisa, eu voltei pra banda, e Qual o aí nome dessa banda? ela se chamou Malibu uma época e depois virou Maúna. Eu acho que eu já ouvi falar, cara. Pois é, cara, ela fez um barulhinho legal. Tipo assim, nas últimas agora aí, a gente tava com um esquema, assim, pra dar certo, sacou? A banda começou a crescer, crescer, crescer. O que acontece? O ex-empresário do Restart, que cuidou de vários artistas grandes aí do mercado, chegou até a gente. Ele ouviu a demo que a gente tava gravando e pirou. E aí a gente falou, cara, é agora. O cara, né, porra, vai levar a gente junto aí. Só que, cara, assim, o mercado mudou muito nos últimos 10 anos, principalmente por conta de rede social e plataforma de streaming, né? Então, Sim. por exemplo, há 10 anos atrás, o papel que esse produtor fazia, que era o papel do olheiro, que era o quê? O cara tá vendo que uma banda tá começando a fazer um barulho. Esse cara vai naquela cena, vai ver o show e vê ali, pô, essa banda é boa, eles têm um negócio acontecendo ali, o público tá engajado. Esse cara olhava pra banda e era ele que falava pra gravadora, ó, bota uma grana ali porque aqui tem futuro, vai dar um retorno. Com a plataforma, tipo o Spotify, por exemplo, hoje, o papel desse cara meio que se perdeu um pouco, sacou? Porque o que acontece? Hoje a gravadora não tem mais tanta força como tinha antigamente, não tem mais a mesma grana. Então, hoje, quem bota dinheiro de verdade é um investidor, é um cara que tem dinheiro que quer botar a grana ali para ver um dinheiro de volta. Então, hoje, o cara, o que ele faz? Ele olha para o Spotify e vê se o Spotify dos caras é bombado, se ele tem 1 milhão de streamings por mês, quantos ouvintes mensais esse cara tem. E aí o cara tem uma balança para saber se esse investimento ele é mais ou menos arriscado. E aí o que esse cara da gravadora falou com a gente na época era que a gente era a banda certa 10 anos depois. Que ele falou assim, cara, Caraca. o som de vocês é espetacular. Ele falou assim, isso aqui é música de novela, isso aqui é música que vai bombar na rádio, isso é música de vocês tocarem na Mix São Paulo, não sei o quê. Só que acontece, hoje, se eu virar para a gravadora e pedir lá para assinar com vocês, ou um investidor, e mostrar os números que vocês têm no streaming, e os caras vão rir da minha cara. Eu vou queimar a carta toda, não vai adiantar nada. E aí, cara, foi assim, 1 ano de trabalho para fazer a banda viralizar digitalmente, sabe? E aí, tendo que colocar a gente num negócio que já, para mim, já não, a gente não tem mais idade para isso. Querer entrar em onda de TikTok, de dancinha, de viralizar Sim. perfil. Para isso eu não tenho mais saco, sabe? Não dá para fazer mais. E eu já tinha entendido que assim, mano, é dinheiro, sacou? É dinheiro. Ou entra um cara que é investidor, né, que para botar essa grana aí, o cara explicou pra gente total o modelo de negócio, como é que funciona lá. E a gente falou, porque são 2 caminhos, ou você viraliza para chamar a atenção desse cara que tem dinheiro, ou um cara aposta em você, né, não tem jeito, cara, o mercado é assim, ainda mais aqui no Brasil, Sim. né? E aí esse foi meu último tiro, cara, porque quando a gente começou a trabalhar um contrato de 1 ano lá, que o foco primeiro era viralizar a banda, aí eu, sabe, desencanei. Foi nessa época que eu comecei a virar para o conteúdo do YouTube e eu fiquei conectando a pergunta que você me fez, né? Eu fiquei muito feliz comigo, porque assim, apesar de eu não ter conseguido atingir esse objetivo, eu não deixo de estar dentro da música, sacou? Eu consigo Sim. ser bem sucedido na música de outra forma. E eu me sinto muito completo com isso, sabe? Porque no fim das contas, cara, a ideia do músico também era muito romantizada, sabe? Quando eu tinha 17, 18 anos, o meu sonho era entrar numa van, rodar o Brasil inteiro e ficar fora de casa 2 meses. Você fala isso pra mim hoje, eu nem sei se, mesmo que estivesse ganhando muito dinheiro, eu não sei se eu tá tão afim de fazer isso, sacou? Então, assim, as coisas mudam, sua cabeça amadurece e tal. Hoje, fazendo o que eu faço, ainda que eu não seja, que assim, eu não sou famoso, eu não sou mega conhecido nem nada, mas eu me sinto muito realizado de estar fazendo uma coisa que está dentro da música, e isso, de certa forma, é o meu trabalho, sacou? Então, para mim, é a mesma coisa. Se eu tivesse dado certo com a banda e tá fazendo essa parada hoje no YouTube e conectando pessoas dessa forma, para mim tem o mesmo valor, sacou? Eu fico muito satisfeito com essa parada. Você hoje está 100% trabalhando com internet, com os canais? Sim, hoje, o que acontece? Hoje eu trabalho assim. Eu tive, na época da pandemia, eu tava falando, cara, eu trabalhava em escritório ainda. Sim. E foi tipo Matrix pra mim, cara. Quando acabou a pandemia, que a galera. Acabou nada, né? O meu chefe mandou a gente voltar pro escritório muito antes da pandemia acabar. E isso me deixou bem revoltado na época, assim.
E como eu estava trabalhando muito bem em casa e estava sendo super produtivo para mim, controlar meu próprio tempo, quando eu voltei para o escritório, foi um martírio para mim. Eu senti que toda vez que eu sentava na cadeira, eu estava jogando 8 horas do meu dia fora. E Sim. aí foi quando virou a chave que eu falei, não, cara, isso que eu faço para os outros, que eu fiz 10 anos para os outros, eu vou fazer para mim. Eu nunca parei para fazer para mim. Eu vou fazer para mim. Eu sei como que faz, eu sei qual que é o caminho, né? E foi aí que eu decidi, cara. Eu comecei a montar as coisas. A primeira coisa que aconteceu foi que eu montei um estúdio de podcast aqui com um amigo meu. E aí a gente começou a fazer umas coisas aqui na cidade, uma coisa mais regional. E aí a gente conseguiu começar a atrair uns patrocinadores e pintar uma graninha assim. Disso daí, eu arrisquei de sair do trampo e ficar por conta desse negócio. E prestando consultoria para as pessoas. Então hoje, qual que é a parada? No meio dessa história desse estúdio, foi também onde começou o canal. O canal cresceu e começou a dar para eu pagar as minhas contas com o canal. E aí hoje o canal é meu foco central, né? Meu dia de trabalho, meu dia de expediente gira em torno do canal. Porque muita gente não sabe, né? Eu recebo muita pergunta sobre isso no meu Instagram. O pessoal pergunta como é que é a minha equipe do Mais Isso, na minha opinião, que vai vídeo lá. Eu sou universal, porque, tipo assim, eu faço tudo. Né? Então, assim, meu expediente é consumido para pesquisar, fazer roteiro, gravar vídeo, editar vídeo, gerenciar canal, fazer arte, é tudo na minha mão, né? É isso e cuidar do estúdio, que hoje eu presto consultoria para galera lá que quer criar conteúdo também. Então, a galera que quer trabalhar com o YouTube, quer mexer com o Instagram, a galera vai gravar lá no estúdio sobre a minha consultoria também. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo basicamente a internet. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Você comentou no início, né? O que você fazia era um trampo de social media, né? No início não existia esse termo, né? Mas é exatamente Sim. isso. É porque, tipo, eu sou formado em jornalismo, né? E o mercado de jornalismo está passando por uma grande mudança, né? E desde que eu fiz estágio, hoje eu presto freela para uma grande editora e tudo mais, né? Só que eu estou em busca de trabalho também, né? Principalmente trabalho na minha área de formação. E o que mais aparece é social media. Né? Infelizmente, não foi uma área que eu tive, por exemplo, a oportunidade de fazer estágio na época. Eu fiz estágio em redação, né? E as oportunidades hoje estão muito voltadas para social media, né? E eu tento, tipo, vamos tentar, mas como eu não tenho, tipo, aquela experiência de trabalho e também não quero me dar a oportunidade de ter essa experiência, eu fico nesse. E aí, como é que eu vou fazer? Será que algum dia eu vou poder trabalhar? Vou poder aprender essa área? Né? Estamos aí na tentativa aí, mas me chamou muita atenção quando você falou isso aí. Porque, tipo assim, eu não sei se foi sorte, cara, né? Mas assim, eu sou conectado com arte desde criança mesmo, não tinha outro caminho, né? Eu, quando era criança, eu falava pra minha mãe que eu ia ser desenhista, sabe? Eu gostava de coisa. Eu lembro que quando eu tinha uns, acho que 14 anos, eu sempre estudei escola pública e tal, eu lembro que passou um pessoal na minha escola falando que ia ter um programa, sei lá se na época se era incentivo do governo, o que era, que ia dar umas bolsas para alguns alunos lá na escola de cursos profissionalizantes. E para os alunos que tinham notas melhores e tal. E aí tinha um curso lá que era de web designer. Então, assim, Sim. eu olhei para aquilo e parece brincadeira, né? Eu, molequinho, né? Eu olhei para aquilo e eu fiquei imaginando na minha cabeça assim, falei, cara, imagina que legal eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, eu sou web designer. Na minha cabeça, soava bonito, sacou? Falei assim, ó, quem faz web design deve ser importante, sacou? E eu fui nesse caminho, desde moleque, acabei fazendo nessa época um curso que tinha Photoshop, Dreamweaver, Eu fiz isso aí. PageMaker. Tinha CorelDRAW também. Isso, é basicão. Só que assim, quando eu caí no Photoshop, eu apaixonei pelo programa, porque para mim era tipo brincar de Lego. E assim, eu olhava para o programa e para mim era muito fácil. E aí eu fui. Só que assim, isso em 2003, 2004, sacou? E eu não sabia que aquela ferramenta ela ia ser tão importante para o futuro do profissional de todo mundo, porque hoje, rede social, qualquer coisa que você vai fazer online, você precisa passar por uma ferramenta de edição de imagem e uma de vídeo. Eu não fazia ideia, né? Depois de uns anos, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a perceber, aí já tinha Orkut, já tinha essas coisas, né? Eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam manipular a imagem para criar umas coisas legais. Eu já brincava com isso. Pra você ter ideia, eu aprendi o Photoshop muito cedo, porque o meu hobby de sábado, assim, ficar em casa na frente do computador, a gente não tinha internet muito fácil na época, né? Mas o meu hobby era abrir o Photoshop e ficar montando possíveis capas de disco.
Ficar brincando de fazer montagem, você vai montar uma capa de disco de uma banda de hard rock. E ficava brincando. E foi assim que eu aprendi a mexer com arte. Isso fez uma diferença na minha vida, porque todo lugar que eu fui, tudo que eu fiz até hoje, o meu domínio, principalmente no Photoshop, sempre me deu uma vantagem na profissional em algum lugar. Se eu ia fazer um teste para fazer estágio num clube, aí o meu anúncio era mais foda porque eu dominava o Photoshop. Aí, por exemplo, as pessoas às vezes me perguntam das minhas thumbs no YouTube. É tudo porque eu tenho um domínio da ferramenta desde lá de trás e tal. Então, assim, isso sempre me deu uma certa vantagem. Anos depois, tipo lá entre 2016 e 2017, eu tinha percebido que a rede social ela ia ficar mais dinâmica. Aquela coisa de fazer a arte, que para mim foi uma vantagem quando eu cheguei, já não era mais tão vantagem, porque todo mundo entendeu que você tinha que ter alguém fazendo arte para você, porque senão você fica para trás. E aí eu saquei, falei, o próximo passo é uma coisa mais dinâmica. O segundo passo da imagem é o vídeo. E foi aí que eu fui correr atrás de aprender a editar vídeo também, sacou? E são ferramentas. Eu queria fazer curso de web design na época, né? Acabei não indo muito para frente, mas são ferramentas que hoje são muito úteis, né? Então eu estou estudando uma maneira de poder trabalhar com isso para poder também, de alguma maneira, me inserir no mercado da comunicação que está pedindo muito isso hoje em dia. Agora também, a gente né? é obrigado a ser um profissional multifuncional, né, cara? Tipo assim, eles não querem você para ser tipo um jornalista que é redator, ele quer um jornalista que é capaz de escrever um texto e já montar uma arte para acompanhar o texto, né? Exato, e também não é mais a maioria das vagas que aparece, as redações hoje elas estão muito enxutas e dificilmente elas estão contratando. A maioria das vagas de redator que aparece é voltado para o setor do marketing. Pois é, fazer publi, né, para poder fazer anúncio. E é um formato de texto diferente do que a gente costuma fazer. Tanto que esse ano eu estou estudando maneiras para poder entrar em cursos ou coisas do tipo, para eu poder, de alguma maneira, me inserir nisso aí, cara. Porque a gente quem é profissional precisa de alguma maneira se atualizar sempre, que nem você se atualizou com a edição de vídeo, né? Senão a gente fica para trás e a gente precisa trabalhar. Não, esse negócio do vídeo, cara, tem um adendo aí. Eu trabalhava em Belo Horizonte na época, minha mulher tinha acabado de ser pai na época. E essa situação tava ruim na época, porque eu era estagiário, tinha acabado de ser efetivado. Aí eu tive que me oferecer um cargo para trabalhar em Belo Horizonte. Só que assim, o salário não era grandes coisas, mas pelo menos eu tinha sido contratado. Só que assim, não dava para eu levar minha esposa e minha filha comigo ainda. O salário não dava para isso. Era para ficar numa república do escritório lá. Só que, cara, tinha um cara lá que trabalhava no mesmo escritório que a gente, que não ia muito com a minha cara e tava fazendo a minha caveira para eu ser demitido, sacou? Caraca. E isso mexeu com a minha cabeça. Eu falei, cara, eu não posso perder esse emprego, mano. Minha filha acabou de nascer. Minha esposa, a minha esposa, ela é professora bilíngue de inglês. Ela é coordenadora de curso bilíngue. Só que a empresa que ela trabalhava na época quebrou. E os caras não pagaram os direitos dela na época, sacou? Então, tipo assim, meio que dependia de mim muito. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que me virar. Eu não posso perder esse emprego. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que eu posso fazer, né, nesse momento agora? Fica até a dica aí para todo mundo que estiver trabalhando em algum lugar, que isso deu certo para mim, eu acredito que vai dar certo em muitos lugares. Eu fiquei pensando assim, eu tenho que criar alguma coisa que só eu saiba fazer, que faça muita diferença na engrenagem do processo. Que se não tiver essa parada, ou se eu não fizer, vai deixar um buraco. E aí na época eu tava com essa percepção de que o vídeo ia ser um big deal na rede social. Eu trabalhava com rede social naquela época e a imagem não tava mais dando tanto impacto. No escritório que eu trabalhava, tinha uma câmera jogada no armário, que era uma câmera que era usada só em alguém veio aqui no escritório tirar uma foto aí. Não era profissional. Eu catei essa câmera do escritório e comecei a, escondido, treinar com ela, sabe? Eu fazia os vídeos, abria o Premiere, ia fuçando, ia assistindo coisa, baixando coisa, porque eu precisava de uma ferramenta que me segurasse lá. Aí eu consegui dominar minimamente e criei uma editoria que era tipo um day office. Eu mostrava como é que era o dia dentro do escritório e tal, e fazia um conteúdo disso. E isso aí virou uma nova parada, assim, sabe? Precisava muito daquilo. E isso aí me garantiu, tipo assim, 3 anos de trabalho lá, cara. E isso aí me lembrou, né? Porque se a gente pega hoje uma rede social que talvez seja uma das redes sociais de maiores alcance, que é o Instagram, né? Não sei se é a maior, mas talvez é uma das principais hoje, principalmente em trabalhos de social media, né? E você para pensar, era uma rede social que surgiu com um foco em fotografia, né? E hoje eu digo que a fotografia está em segundo plano. Acho que o principal hoje em dia é o vídeo, né? Os stories, os reels. Não, tá, porque assim, o que acontece? A gente foi bombardeado com essas informações muito tempo. Essa geração que vem agora consome vídeo muito rápido.
Sim. Então, a base que vende, que impacta mais, é o vídeo, né? Tanto é que o Instagram se deu mal aí o ano passado, porque eles mudaram o parâmetro de entrega da rede para ficar que nem o TikTok. Então, se eles deixaram de dar valor, apesar de ser tradicionalmente uma plataforma de foto, eles limaram total o alcance de entrega de foto para tentar competir com o TikTok. E para mim isso foi um tiro no pé, porque você está competindo com uma outra Sim. plataforma que já é bem sucedida nisso. Aí você tem o YouTube, que é focado em fazer vídeo longo. O TikTok, o Instagram ficou perdido no rolê, sacou? Então eles agora estão dizendo que eles vão voltar a valorizar mais foto e tal, mas a gente está vivendo uma fase que é o consumo de coisa muito rápida, que as pessoas estão apostando muito nisso, e eu acredito que essa fase está acabando, cara, que a gente vai viver uma outra tendência de vídeo que é diferente dessa de vídeo curtinho aí. Essa fase vai Pô, passar. tomara, viu? Não, eu tenho sim, eu te garanto que em 2 ou 3 anos nós vamos viver a era dos mini docs, cara. Já da galera que faz vídeo mais longo, mais trabalhado, mais roteirizado. Você pode ver que já tem uma tendência aí, não sei se você já viu o Daniel Penin no YouTube, ele Já. tem uma tendência que lá nos Estados Unidos, e sim, a gente sabe que faz nos Estados Unidos, vai bater aqui pouco tempo depois. Nos Estados Unidos já tem uma certa tendência dos YouTubers que estão diminuindo o volume de publicação no YouTube, né? Então, por exemplo, eu me saio em média no meu canal lá 3 vídeos por semana. Os caras lá estão fazendo um vídeo por semana só, então sai 4 vídeos por mês, só que cada vídeo que o cara faz é tipo assim, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de vídeo e super bem editado. Isso aí, se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, fazer um exemplo, o Castanhari, por exemplo, cara, o Castanhari publica vídeo, sei lá, cada 3 meses. E quando publica um documentário. Então, Sim. assim, esse documentário, esse vídeo, é um vídeo de valor. É o tipo de vídeo que o cara assiste, ele aprende, ele entende, ele absorve, gera algum valor pro cara. O videozinho instantâneo, que você ri e passa direto, ele não é rentável. E o TikTok demorou a perceber que isso ia acontecer, porque deu muito certo, porque todo mundo migrou para lá. Mas como é que você monetiza isso se você tem que monetizar um vídeo de 15 segundos? Não tem espaço para publicidade dentro disso. E aí você pode ver que no TikTok agora você tem espaço para vídeo de 10 minutos. Agora é o contrário, né? O YouTube teve que correr atrás do rabo do TikTok por causa dos vídeos curtos e criou os shorts. Aí agora o TikTok está correndo atrás dos vídeos longos porque é onde o YouTube realmente ganha dinheiro. Então, tipo assim, eu acredito que em 2, 3 anos, cara, a tendência de vídeo curto, até porque a geração que fez isso aí bombar, vai crescer. Então a tendência é dar uma diminuída mesmo. Eu adoro, cara, quando eu encontro um canal que faz vídeos mais longos, sabe? Porque às vezes eu tô aqui jogando videogame, né? E quando é um game que não tá muito focado na história, que é um gameplay mais de leve e tudo, eu gosto de deixar um vídeo no segundo plano, né? E aí eu fico escutando vídeo. Tem uns canais, um que eu já até trouxe aqui, o Elba do Fazendo Nerdice, ele faz vídeos de 40, 50 minutos. E eu adoro, cara, que são vídeos muito informativos, né? Exatamente, é o valor, cara, isso gera valor. Total, eu nunca tive. Eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu tive muita paciência pra TikTok, pra esses vídeos curtinhos. Eu sempre, tipo, olhava lá e falava, pô, Cara, legal. mas a real é que assim, o problema não tá no tempo do vídeo, o problema foi o que foi instituído, sabe? Porque durante um tempo ficou o TikTok, não é o TikTok, nas pessoas, porque isso aqui no Brasil, né? Se for ver o algoritmo dessas plataformas de outros países é diferente. Pro Brasil funciona como sempre funcionou. Né? A gente tinha banheiro do Gugu no domingo e tinha muita audiência. Por quê? Porque o brasileiro é assim, ele assiste esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu para criar esse tipo de conteúdo, eu não me dobro a isso, sabe? Tipo, eu pego o meu conteúdo e faço uma pílula de 1 minuto que eu sei que vai ser interessante para o cara, que é a informação que tem dentro daquele 1 minuto. Então tem como você fazer um vídeo de 30 segundos que você vai passar algum valor. Só que a maneira que o negócio viralizou, as pessoas perceberam assim, cara, eu não preciso ser nenhum profissional, não preciso ser nenhum gênio, não preciso escrever um roteiro para criar um conteúdo e ganhar muito seguidor. Qualquer porcaria que eu fizer aqui, se for engraçado, é o suficiente para isso ser rentabilizado depois. E aí, cara, a galera foi atrás de, né? E tem a questão também da dopamina, cara. Tipo, o prazer que a gente sente, por exemplo, descobre um vídeo lá, um canal que você gosta, prazer que você fica sentindo de assistir aquilo ali, quando você tá vendo um TikTok da vida, por exemplo, um Instagram, você tá lá correndo aquele scroll do Reels ou do TikTok lá, você tem uma bomba de dopamina a cada 15, 20 segundos, porque cada vez que você começa de novo o próximo vídeo, que é muito rápido, é uma nova bomba é engraçadinho, uma nova piadinha, uma nova dancinha, te dá uma bomba de endorfina, de dopamina de novo ali, né? E isso deu uma viciada na galera, porque é um jeito de se relaxar, você bota ali, é prático, já passa pro próximo, você fica igual um zumbi.
vendo aquilo ali, né? Então, assim, o prazer momentâneo que te dá é o que faz a galera se interessar. Mas nem que eu não vejo nem que é maldade do público, não, sabe? Não. Mas, assim, é o formato que deu certo, né? Mas, assim, como toda tendência que vem, eu acho que chega uma hora que ela satura. Até porque o público-alvo dessa galera era a molecada que tá crescendo. Daqui a pouco esse público não tá aí, vai ter que mudar. Você falou em tendência, né? Eu vou puxar aqui um gancho voltando para a música, né? Porque da mesma maneira que a gente tem essas plataformas para o criador de conteúdo, né? Que nem você mesmo citou no começo, o músico hoje em dia ele também tem que lidar com essas plataformas, ele também precisa lidar com o algoritmo, né? E com essa tendência do TikTok, né? Eu lembro que começou a surgir, até me ofereceram aqui umas bandas para eu entrevistar na época, que eram bandas de TikTok. Né? Que eram bandas que faziam músicas tipo, de 1 minuto. E assim, eu fico pensando, nada contra, tá? Eu acho que cada um faz o conteúdo, se a pessoa tá feliz fazendo aquilo, eu acho que ótimo, se as pessoas estão gostando, ótimo, né? Mas assim, eu fico pensando, né, cara, porque eu sou o cara que cresceu vendo, por exemplo, Legião Urbana tocando lá Faroeste Caboclo, né? Que é uma música de 10 minutos. Aí depois, mais pra frente, veio Fresno com Milonga, também que é longo pra caramba, né? E aí eu fico pensando, cara, 1 minuto de música. E aí me vem na cabeça aquele filme do Freddie Mercury, né? O Bohemian Rhapsody, né? Que ele mostra lá como foi pra introduzir a música Bohemian Rhapsody. O cara falou, não, mais de 4, 5 minutos, isso nunca vai tocar no rádio, né? Não, hoje em dia os caras iam literalmente tirar ele da gravadora e dane-se, ele não ia lançar nada. Exatamente, né? E aí, tipo, eu fico pensando quanto que isso pode limar, né? A criatividade de um músico, né? E aí você falando aí que talvez a gente possa viver uma nova tendência daqui para frente, né? Me dá uma certa esperança, porque eu ainda sou da época que os caras falavam, vamos lançar um disco, e lançava o disco. Né? E desse disco ele tirava ali tipo 2, 3 músicas para trabalhar ali com música de trabalho, fazia clipe em cima daquela música, mas o disco tava lá. Hoje em dia é essa coisa de vamos tem que estar lançando música o tempo todo e não dá tempo você aproveitar a música, aquela música que antigamente, cara, a banda lançava um disco, ela ia tipo 2 anos no mínimo trabalhar aquele disco. Aquelas músicas lá, tipo, você falou do emo aí, né? Inclusive você fez um vídeo sobre bandas emo, sobre o retorno das bandas emo, que é ótimo, que eu quero falar sobre isso também. Mas, tipo, quanto tempo, por exemplo, o NX0 tocou Razões e Emoções e aquilo ficou no top das paradas, né? Hoje a gente não vê mais isso, sabe? E é isso que eu quero dizer. Na época dessas tendências, principalmente das bandas emos, né? Falava, isso aí é uma tendência, vai passar. E de certa forma passou, mas a gente teve um retorno agora que mostrou que não é só uma tendência. Não sei o que você pensa. Não, então, isso que você tá falando é reflexo de rede social, total. Tipo assim, essa parada da música de 1 minuto, o cara não. Tipo, olha só como é que é um efeito dominó. Lá atrás, né, tipo na época do Elvis, né, para trás, aí, quando o rock começou a se popularizar, as bandas viviam de singles exatamente como a gente está vivendo hoje. O negócio de álbum foi um negócio que foi para você, tipo assim, compilar singles e vender, porque o negócio da venda de disco era onde a gravadora ganhava dinheiro, era o big deal dos caras. Então, tipo assim, tem um single do Beatles que deu certo, tem um outro, tem outro, tem outro. Cara, vamos juntar isso tudo numa coisa só, um disco, e vamos vender tudo junto e cobrar um preço por isso. E aí, durante muitos anos, aí 40 anos, 50 anos, o formato vigente foi a venda de disco, que era o quê? A gravadora contrata o artista, paga pelo estúdio, a banda se enfia no estúdio com um produtor que é pago pela gravadora, produz esse disco, que é o sonho da molecada, né? E aí, depois a banda vai para a estrada, só que é o seguinte, tudo aquilo que a gravadora investiu dinheiro, eles querem de volta. Então, tipo assim, quando se fala que a banda, a banda fez 1 milhão, vendeu 2 milhões de cópias e tal, só que assim, para ela fazer aquele número, a gravadora injetou R$1 milhão e ganhou 2. Né? Então, e quando volta o lucro, volta para a gravadora, né? A banda vai tirar dinheiro era na estrada, era vendendo disco, ganhando aquela porcentagemzinha de venda de CD e tal, né? E aí, quando se digitalizou tudo, né? Aí veio um grande paradoxo, porque veio o Spotify, veio os streams, veio o YouTube. Aí todo mundo pensou assim, cara, rompemos o grilhão com as gravadoras. Teve aquele problema no início dos anos 2000 com o Napster, MP3, de quem que é o direito da música, o Lars Ulrich do Metallica vai brigar com os caras porque as músicas estão rodando de graça na internet. Umas bandas ficam a favor, outras ficam contra. E aí ficou aquela coisa, não, cara, agora a música vai ser
democrática. Agora todo mundo tem espaço. E aí, de fato, de repente, todo mundo ganhou espaço. Por outro lado também, o jogo ficou muito mais difícil agora. Porque tudo bem, a gravadora perdeu força, perdeu dinheiro e tudo mais, né? A gente vê que ela não tem mais a força que ela tem, mas o jogo no Spotify talvez seja até pior do que o jogo da gravadora. Porque o Spotify não paga bem as bandas, eles têm trocentos milhões de plays, não ganham bem por causa daqueles plays lá, e você não tem agora a pressão para se lançar a música. O jogo voltou a ser o jogo do single, só que hoje, por causa da rede social, lançar um single não era que nem lançar singles na época do Beatles. Você vai lançar um single agora, e aí o mês que vem, você tem que ter um outro hit de novo, porque você tem que manter o seu algoritmo rodando. E no outro mês de novo, no outro mês de novo. E aí, tipo assim, isso é um problema que as gravadoras estão passando agora, que foi até uma coisa que eu lá com a minha banda passou com os caras que estavam trabalhando com a gente, porque os caras pediam música pra gente, pra fazer os pitches de lançamento das músicas, e a gente mandava lá 10 músicas pra eles. 10 músicas que a gente já tinha peneirado. A gente fala assim, não, essas 10 são boas, assim, legal, sacou? Tem as 3 muito boas, mas as 10 são legais. E aí o cara olhava aquelas 10, ele escolhia 3 para trabalhar, e aí quando vinha a nova sequência de trabalho, ele queria outras 10 músicas, porque as outras 7 anteriores ele descartava. E falava, não, essas aqui não são hit. Isso aqui não é música para fazer pitch. Tem que fazer outra. Então rola a pressão também de que não existe mais a música B. É só música A mais. Entendeu? Então, tipo assim, você tá falando um negócio do CD, né? Porque o CD era o seguinte, você tinha lá 2, 3 músicas de trabalho. Quando o disco ia muito bem, você tinha umas 5, que o cara espremendo o disco e conseguindo fazer mais single daquilo, né? Deixa eu lembrar do Black Album aí, cara. Quantos clipes não tem o Black Album? Tem uns 5 clipes do Black Album, bastante. Né? E aí, só que, tipo assim, você pega lá o preço curto, prazo longo, que a gente falou no começo do papo, tem 25 faixas. Dessas 25, cara, tem piração dos caras no meio do disco. Música instrumental, tá? Tem música lá que é só os caras trocando ideia, sacou? E é piração de artista. O cara, tipo assim, tem as músicas lá pra trabalhar, mas é arte, né, cara? O cara pira em várias coisas. Cara, quero meter um jazz muito louco nesse disco aqui. Ah, faz aí, mete no disco aí, sacou? Porque é só a Confisco já tá saindo, Te Levar já tá na Malhação, sacou? E beleza. Então, com esse novo formato, essa ideia tá meio que morrendo, porque as bandas não vão lançar disco mais, porque elas também não podem ter disco, música B. Então, onde que eu vou gravar essa música? Onde que eu vou lançar ela? Porque um lançamento desse é um desperdício. Vai me fazer perder alcance na internet, né? E aí vem o formato da música pasteurizada, industrializada, que é o quê? O cara agora ele quer... Já era um problema, né, para trás, tipo, desde a época do emo isso já era um problema, que a música tinha que ter 2 minutos e meio no máximo para rádio, tinha uma frequência certa, ao tanto decibéis tem que entrar, pouca guitarra. Às vezes os caras pediam para mandar uma versão acústica da música que estava muito pesada. Era um saco isso aí. Pois é. E aí agora, quando você vai mandar as músicas, os caras já mandam você compor a música com o refrão vindo na cara. Porque quando ela passar lá na sua timeline, que o cara for ouvir aquilo, for fazer trend, for fazer dancinha, a parte mais marcante ela já começa no primeiro segundo da música. Então isso já mexeu com a estrutura, com a maneira de compor música do artista. Já tirou dele, já botou ele como refém de um sistema que existe, que se você não entrar nele, você não faz dinheiro. Então isso aí já mexeu com a estrutura da música como um todo, né? Então você tem a democracia de você ter seu espaço para ter seu Spotify, para ter seu canal no YouTube e tal, mas ao mesmo tempo, onde o dinheiro realmente está, para você viver de verdade no negócio, é um sistema que se você não se dobrar para ele também, você não consegue participar dele. Daí que vem o fenômeno que a galera fala que as músicas hoje elas estão muito pasteurizadas, elas são simples, né? A gente não vê obras, né? A galera do metal principalmente reclama muito disso, né? A gente não vê das bandas hoje as grandes obras que a gente via dos artistas dos anos 70, 80, que a galera sempre elogia muito, né? Mas muito disso, cara, é culpa do mercado que tá numa maluquice total por causa de streaming, rede social, a própria cultura do público que mudou muito no consumo desse material, como consumir. A gente viu agora, eu publiquei no meu canal ontem, que o Sleep Token passou os streamings do Metallica, que era uma parada que, assim, a galera me vê falando no vídeo, não assiste o vídeo inteiro, acha que eu tô fazendo chacota. Mas é que o público do Sleep Token é muito mais novo que o público do Metallica, que apesar de ser maior, consome muito mais o Spotify, e é uma galera que não tá trabalhando, que fica escutando Spotify o dia inteiro, sacou? É uma cultura totalmente diferente, cara. E resta ver também, que nem você já mencionou em mais de um vídeo do seu canal, né? Se esse público é um público que, por exemplo, daqui a 5 anos ou menos, vai estar acompanhando, né? Porque se você mira às vezes no público jovem, esse público jovem vai crescer em algum momento. Será que ele vai continuar mantendo aquele gosto? Ou será que ele vai mudar, né?
Pois é, o pessoal fala que um dos piores consumidores que tem para qualquer produto é o adolescente, que ele vira a chave muito rápido. Isso aí Sim. aconteceu com muitos fenômenos aí de estilos, né? Que é, o próprio Restart foi refém disso aí. Uhum. Ele foi vítima dos adolescentes, né? O público Restart tinha aquele breve período que foi aquele fenômeno, era molecadinha de 12 anos, 13 anos, né? Moleque de 13 para 14 ele já é outra pessoa, maluco. O cara já tá em outra, já foi. E aí o estilo já tava meio saturado, não aguentou, acabou, né? Não virou. Aí teve um revival, né, nesse ano passado, né? Muita banda voltando. O NX0 voltou, inclusive, né? Eu fui no show deles agora no Allianz, que teve. Aquele que o Glória tocou? Que ele tocou na abertura? Isso, o Glória tocou lá. Tocou Glória tá Glória. bombando também, cara. Porra, os caras são foda pra caramba. Inclusive, eu já entrevistei aqui o baterista da banda. Que legal, né? cara. Que eles tocam. Ele é da minha cidade aqui, bem pertinho de mim. De vez em quando eu troco ideia com o Mi no Instagram. O Mi é gente boa pra caramba Pois também. é. Já foi em vários shows, o Glória também. Acho Eu abri um puta show deles banda. aqui uma vez. Pô, que legal. Eu tive uma banda de metalcore, né? Aí, tipo assim, aí eles vieram tocar na época do Renascido. A gente abriu um show deles nessa época. Aqui em volta e meia eles estão tocando, porque tem festival de banda de metal aqui também, né? Então eles estão sempre tocando com banda principal aqui. Porque eles são daqui da minha cidade, eles são de Guarulhos, né? É a cidade natal deles. Caralho, não sabia. Eu sou de Guarulhos. Que legal. Então eles... E aí eu fui agora, né, nesse show do Alias, que foi 2 dias, né? Foi no dia 15 e no dia 16. Ia ser só no dia 16, mas eles abriram e venderam tudo no mesmo instante. Aí eles pegaram uma segunda data. No dia que eu tava lá, anunciaram que essa segunda data também deu sold out. O Allianz lutou. Esse aí vai sair em DVD depois que eles gravaram. Que bom, cara. O NX0 é uma banda que foi muito estrategista, no meu ver, cara. Isso aí que tá rolando, cara, essa vibe revive do emo, é porque assim, tudo que tem onda, tipo assim, quando faz 20 anos que aconteceu e tal, normalmente tem mesmo, porque a galera, tipo, essa galera aí tinha 18 anos na época, 15, não tinha grana na época. Eu tinha 18 anos quando eu conheci a banda. Então, pois é. Então, eu tô falando até por mim mesmo, porque eu era, na época, molequinho também, e, tipo, nessa época a gente tá fudido, não tem grana, a gente pode consumir a banda, tipo, comprar CD, ir no show, e aí você faz 30, né, 20 anos depois, você tá com mais de 30, você tá em outro papel, né, você tá no papel do cara que é o consumidor. Aí você faz um revival desse, essa geração quer viver o que não viveu naquela época lá. Então, para ele é nostalgia, para ele remete a um negócio, bom momento da fase dele, lembra a adolescência, né? Então, assim, o NX0 para mim foi super estrategista, porque eles nunca falaram que a banda acabou. Eles, de maneira acertada, numa baixa pro mercado deles, cada um pro seu canto, parou um pouquinho, cara, voltou perfeitamente no timing, sacou? Voltou na hora que tá todo mundo esperando mesmo. E uma coisa que você falou no seu vídeo, e eu concordo 100%, é que, tipo, eles não voltaram falando, vamos fazer música nova. Eles até lançaram uma música nova, mas eles voltaram tocando o repertório da discografia deles inteira, cara. Tipo, porque é isso que a galera quer ver isso, cara. Exato. Assim, até dá, na hora que depois que eles entregarem o que a galera quer, né? Tipo assim, pô, a galera quer ver razões e emoções, quer ver além de mim, quer ver isso. Entregou, aí a galera vai querer mais. Aí talvez seja o momento de entrar no estúdio e lançar um disco novo pra ver se vai pegar liga, sacou? Aí dá tempo. Mas aí já fez pé de meia, já garantiu o hype, já foi. Nossa, eles tocaram coisa até que, tipo, na época que eles estavam na estrada, que ele já nem tocava mais. Na maneiraço, né? Porque o começo do NX0 era hardcorezão mesmo, era maneiraço. Sim. Era na época do diálogo, né? Eu acho que eu falei isso naquele vídeo emo lá, mas pra mim o NX0 foi uma das bandas mais bem sucedidas dessa fase aí. Falou. A estrutura de som deles, como eles tocavam, os hits, a maneira como eles conseguiram equilibrar aquela coisa do hardcore com pop, e isso foi pra rádio, o Brasil inteiro. Essa galera na época zoava, cara, mas, porra, eles fizeram o Brasil inteiro, tipo, ouvir hardcore, sacou? Tipo, isso era uma parada impressionante, assim. Se parar pra lembrar hoje, os caras eram no Faustão, maluco. Isso é uma parada impressionante pra época. Isso tinha final de semana que era basicamente assim, todo final de semana eles estavam num programa de TV. Não, eles foram um fenômeno. Era eles de um lado e a Fresno do outro, né? Assim, num determinado momento, assim, o NX0 ocupava mais espaço, né? Mas as duas eram muito sinistras, cara. Todo lugar eles estavam lá. E uma curiosidade, né? Que eu converso bastante com o Tavares, né? Que legal. E ele contou pra mim. Tem aqui os 2 episódios que ele participou aqui no meu podcast, né? Uma coisa que ele contou pra mim é que na época
da gravadora, uma das brigas dele com a gravadora é que a gravadora queria que eles fizessem que nem o NX0 fazia, né? E eles, tipo, eles eram amigos do pessoal do NX, eles não tinham nada contra o pessoal do NX, só que eles queriam fazer a parada deles. E a Sim. gravadora não aceitava isso, né? Então essa foi uma grande briga que na época, né, até de certa forma prejudicou eles um pouco, né? Eles acabaram saindo da gravadora depois, eles passaram por um tempo independente e hoje eles estão aí fazendo o sucesso que eles estão fazendo hoje. Hoje eles estão lutando show também, né? Não, e Mas aquele eles negócio, a Fresno nunca parou, né, cara? A Fresno, tipo nunca assim, pararam. independente de onda, de momento do mercado, os caras estavam sempre aí. Mas isso aí é coisa da gravadora, cara. A gravadora, na época, né, o Rick Bonadil tinha o direito dessas bandas todas aí. Sim. E ele queria ganhar o máximo que ele pudesse de todas. Então, teve show, inclusive, que o NX0 era vendido casado com a Fresno pra Uhum. botar uma mais em alta que a outra e vice-versa. Uma tá precisando que puxa, outra puxa. E era, né, o mercado era assim, né? Você viu que o Lucas indicou o seu vídeo lá no Twitter? Cara, isso é um amigo meu. Eu tava em São Paulo, né, no final do ano. Um Aham. amigo meu mandou para mim uma mensagem. Aí, quando eu fui ver, o meu Instagram tava cheio de print da galera me Uhum. falando isso, né? E eu fiquei, cara, muito feliz, assim. Que falei, caralho, que massa. Eu não esperava que ele ia assistir o vídeo, sabe? Fiquei muito grato, assim, porque, porra, a Fresno é uma banda que, assim, eu conheci por causa da minha irmã. A minha irmã, quando a Fresno Uhum. lançou Redenção. Minha irmã ficou apaixonada. Ela escutava Milonga no talo o dia inteiro em casa. Sim. Eu acho que eu ouvi tanto ela ouvindo que eu acabei absorvendo, sacou? E eu, tipo, quando eu escutei as primeiras vezes, eu achei esquisito, não entendi nada. Falei assim, que esse cara gritando, sofrendo pra caramba, que porra é essa? E aí, só que eu acho Então, que de tanto ela ouvir, eu falei, cara, não, é massa, mano, é maneiro pra caralho. e Milonga foi justamente o que o Tavares comentando comigo como foi a concepção de Milonga, foi justamente o que você falou, foi a viagem deles numa hora da gravadora, porque tipo, eles estavam lá gravando o disco, e ele falou, chegou um momento que a gente tinha as músicas para entrar no disco, mas sobrava um espaço lá, e a gente queria viajar. E aí o Rick falou, olha, fiquem à vontade, eu só não vou ajudar vocês. Aí eles foram lá e começaram a fazer aquela viagem lá de Milonga, sabe? E aí deu no que deu. Eles falaram, cara, a gente nem esperava que, tipo, a galera ia abraçar tanto essa música do jeito que abraçaram, sabe? Não, cara, Foi. e é uma música que ela tem um. Assim, pra quem não conhece a Fresno e vai escutar essa música, não vai entender. Mas quem conhece o contexto inteiro da banda, o Uhum. contexto do sentimento, porque o Lucas é um puta de um poeta, né? Você for Sim, ver as entrelinhas, e ele foi melhorando muito isso ao longo dos anos, né? Você for sim. pegar as entrelinhas do que ele tá passando nas mensagens das músicas, quando você entende a estrutura da milonga, não é uma música emo só, tipo assim, aquilo ali é sentimento cuspido, né? De um negócio que, Sim, pra quem gosta, você fala assim, cara, o momento do Tavares gritando é uma catarse na música, né? É um negócio assim, exatamente. sensacional. Mas você tem que entender o contexto da banda para você ver aquilo ali como uma arte, sabe? Se você tá vendo, se você vem de fora, no primeiro momento você vai estranhar mesmo. Exatamente. E vale destacar que a Fresno também, ela é uma das poucas que vai contra aquilo que a gente falou, dos algoritmos, de estar lançando single o tempo todo. O Porra, Lucas ainda demais. ainda um dos poucos que bate o pé e fala, não, eu vou lançar álbum, porque o meu público quer álbum. E Eu dá acho, certo. acho muito foda, cara, porque o Lucas nunca se dobrou, cara. Esse doc que eu fiz no meu canal, o título dele é esse, né? A banda que nunca parou. E esse lance de nunca Uhum. parar, não é que eles nunca pararam de tocar. É que os caras nunca se dobraram, cara. Igual você falou, esse problema deles na gravadora, né? Um dos problemas, inclusive, do Tavares ter saído, né? É que ele fala que ele queria decidir se ele ia ser uma banda de pop ou se ele ia tocar rock, né? Ele não Sim. dava para ficar nessa. E aí o Lucas lança disco de tudo quanto é jeito. Você vê que tem você pega ali o Redenção, ele é pop, aí você pega o Revanche, um disco Uhum. pesadíssimo, aí vem o Infinito, é poesia, o disco é poesia pura, é um melhor do que o outro em vertentes completamente diferentes, né? Eu acho que assim, cara, para pessoa que não se deu a oportunidade de apreciar a obra da Fresno sem preconceito e entender que aquilo ali, cara, hoje no mercado do rock brasileiro, o Lucas é um dos caras mais geniais que tem, cara. Tipo, de construção harmônica, de vocal, de lírica. Ele é um dos caras mais geniais que a gente tem hoje no mercado. Eu assim, no rock, eu acho que ele e o Jay Wacker são dois dos caras mais inteligentes na hora de escrever letra, cara. Porque são letras muito inteligentes, cara. Não à toa ele já foi chamado várias vezes para produzir discos de outras bandas e Pois é, bandas consagradas, né? puta Skunk, produtor, né? Capital Inicial, o Pois é. cara construiu mesmo um legado, cara. Eu sonho com algum dia trazer ele aqui.
É difícil por causa da assessoria dele, que é gigante, mas Imagino que chegar nele vai ser bem difícil, né? é bem difícil chegar nele, cara. Mas um dia, quem sabe, né? Não, pô, vai Agora, chegar, mano, vai chegar. valeu, mano. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mas agora eu quero ir para um outro lado aqui. A gente falou bastante de música, né? Mas você está se aventurando agora também no lado da cultura pop também, que é uma coisa que eu sei que você gosta bastante também. Eu vejo isso pelo cuidado que você tem com os vídeos, né? Mas tem o outro canal agora que é o Mas Isso é Só Uma Curiosidade, né? E esse canal é novo, acho que surgiu ano passado, certo? Ele tem, tipo, 2 meses, eu acho. 2, 3 meses. 2 meses já tá decolando ali com muito vídeo bom, muito acesso da hora. E assim, eu queria saber como foi que surgiu essa ideia de criar esse segundo canal, né? Se era uma necessidade que você tinha de falar de outra coisa além da música, se foi tipo, se um dia você tava ali de boa e falou, e se eu começar a falar dessas outras coisas aqui? Conta um pouquinho aí pra nós. Na verdade, não, cara. Na verdade, isso aí veio de um problema, na verdade, que assim, na verdade é o seguinte, eu te falei que eu fiz vários testes no YouTube Uhum. até o negócio da música ali entrar, né? Exato. O primeiro vídeo que eu tentei fazer no canal, e eu nem era esse canal, era uma outra conta que eu tinha, eu tentei fazer vídeo de cultura pop. Eu lembro direitinho, cara, isso foi início de 2017, eu gravei um vídeo sobre o Guerra Infinita dos Vingadores. E aí eu gravei e tal, cara, só que assim, tava aprendendo ainda, não tinha muita estrutura, não tinha equipamento direito, ficou uma bosta, roteiro ruim, aliás, não tinha roteiro, foi falando da minha cabeça as ideias. E aí não ficou legal, e eu fiquei pensando assim, quando eu olhei o resultado final, eu falei assim, porra, como é que eu vou competir com o Omelete, com o Jovem Nerd? Não tem espaço para isso, sacou? Não Sim. dá para eu criar essa parada. Já tem os caras gigantes fazendo muito bem feito, sacou? Então, dane-se. Mas é um negócio que eu queria fazer porque eu gosto muito também. Eu sou nerdaço também. Tenho altas paradas aqui em casa, HQ, assisto esses desenhos Uhum. tudo e tal. E era um negócio que eu tinha vontade de fazer. Mas naquela época eu falei, cara, é minha cabeça, né? Na época eu não tinha essa visão de que, na verdade, você cria o seu público, você não tem que competir com ninguém. Tem espaço para Sim. todo mundo, na real, né? E aí passou e tal. Quando mais isso, na minha opinião, começou a crescer, lá no comecinho, de vez em quando eu colocava umas coisas diferentes. Se você procurar no canal hoje, você vai até baixar. Tem, assim, review do Avatar, tem uns negócios perdidos lá. Porque o meu público, na época, lembra que eu fazia esses vídeos, e aí, de vez em quando, o pessoal me cobrava. Falava assim, cara, mas você não vai falar do filme novo do Homem-Aranha, você não vai falar do, sei lá o quê, o novo filme que saiu do Batman e tal. Uhum. Só que assim, não tava conversando. E eu falava, cara, vou criar um outro negócio, uma hora vai sair. E aí eu me deu uma ideia, né? Eu tive um insight, isso ano passado, o canal começando ainda. Isso aí foi. O canal devia estar com uns 30 mil inscritos na época. Eu tive uma ideia de fazer labels do Mais Isso, na minha opinião. Porque o canal se chamava Mais Isso, na minha opinião, porque eu daria opinião sobre qualquer coisa. Na minha Sim. cabeça, eu conseguiria falar de cinema, de música, cultura pop dentro do mesmo balaio, sacou? Só que eu vi que Sim. isso aí ia virar miscelânea, não ia dar certo. Então eu falei assim, cara, eu não preciso necessariamente fazer isso dentro desse canal, mas também não necessariamente preciso estar em outro canal. Falei, vou criar labels do Mais Isso, na minha opinião, e vou criando labels de assuntos específicos. Então, veio Mais Isso, na minha opinião, que acabou virando um canal de música, então agora eu vou criar Mais Isso é uma curiosidade. Ou então, Mais Isso é ciência, Mais Isso é história. E esse foi um projeto que ficou na minha cabeça. Eu falei, caralho, mano, essa ideia é mó legal. E aí eu vou poder falar de cinema, de curiosidade, de cultura pop e tal. E só que assim, mano, não sobrava tempo nunca, porque isso é um negócio que eu acho que eu não falei com ninguém, acho que só no meu post lá no Instagram, quando eu recebi a placa do YouTube, eu falei. Quando o canal começou a engrenar, eu botei uma meta na minha cabeça e falei assim, vou seguir ela até alcançar. Eu falei, eu preciso ganhar o suficiente para pagar as minhas contas para eu não ter que voltar para o escritório e eu vou ganhar, eu vou ter 100 mil inscritos em um ano de canal. Só que assim, eu sei que essas coisas não caem do céu. Sacou? É lógico que você vai mentalizar e pedir pro universo, é legal, mas se você não botar energia também, as coisas não acontecem, né? Para Exato. isso, eu me coloquei uma rotina que eu sabia que eu daria conta de produzir, né? Então eu falei assim, ó, eu consigo fazer, assim, dentro de um sistema razoável, 3 vídeos por semana. E aí, cara, religiosamente, durante um ano, né, eu fiz 3 vídeos por semana e em 8 meses eu bati os 100 mil inscritos. Então Foda. eu foquei tanto nessa parada
que eu não tive tempo de trabalhar essa outra ideia dos labels, né? E aí, porque assim, para fazer isso, cara, eu teria que gastar uma onda para entender como é que ia ser o roteiro do outro canal, como que eu ia editar. A ideia, na verdade, é depois eu montar um outro cenário, vai ter outras coisas, né? Mas eu só tô adiantando agora. Aí, quando foi depois que eu bati os 100 mil inscritos, que o negócio começou a andar e tal, no final de 2023 agora, é que eu dei uma pausa pequena no Mais Isso, na minha opinião, que na verdade assim, eu tirei um pouco o pé, né? Então, em vez de produzir o volume que eu produzia, eu comecei a produzir menos, e eu comecei esse projeto devagarinho agora, que era para poder atender essa demanda, porque tinha muito inscrito meu que falava mesmo para mim, falou, cara, eu gosto do jeito que você dá a sua opinião. Como é que você acha desse filme novo que saiu? O que você achou dessa série? O que você achou desse negócio aqui? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu falei, cara, para eu ter canal com essa galera, eu tenho que abrir um canal novo, né? Só que eu só fui ter tempo de mexer com isso agora. E aí eu comecei, assim, eu ainda tô desenhando o canal, na verdade, né? Eu comecei a produzir agora. Foi, acho que novembro, início de novembro de 2023. Aí comecei a fazer o canal lá. Já teve vídeos muito legais lá da família Dinossauro, TV Colosso, que você falou também bastante deles. E inclusive, cara, rolou um negócio que um monte de gente mandou mensagem, que esses vídeos começaram a viralizar aí, principalmente esse aí da família Dinossauro, teve um das Chiquititas também. Pô, teve uns canais gigantes, cara, que pegaram a ideia, assim, e replicaram na semana seguinte que eu fiz o vídeo claramente, porque eles viram no meu canal, assim, o negócio, sacou? O pessoal mandou mensagem, falou assim, ó, a galera do Fatos Desconhecidos tá de olho no seu canal, porque, vai, batata, eu fazia o vídeo, daqui 2, 3 dias os caras estavam com um vídeo com... Fiz um vídeo do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu acho que é o que tá mais bombado lá agora, que o Fatos Desconhecidos copiou até a capa, velho. Eles pegaram a mesma... Caraca! Até a capa eles montaram igual, o título também tá bem parecido, assim, sacou? Aí eu até comentei lá, falei, copia, mas faz diferente, né? Tá bom. Caralho, mano. E a Fato tem um canal gigantesco, né? Não, porra, os caras têm 5 milhões de inscritos, tá maluco? Esse problema do plágio é uma coisa que é muito. Mas o problema é esse, cara, não cai no plágio. Porque, tipo assim, é uma história que ela domina. A história é domínio público, né? Não, mas a maneira de contar. Só que o cara pegou, ele viu o que eles fazem. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Olha só que doideira. O ano passado, quando o canal tava começando a crescer, mas isso na minha opinião, quando o canal tava começando a crescer, eu fiz um vídeo do Nirvana que também estourou muito. Foi um dos primeiros que viralizaram, assim. E rolou a mesma coisa. E era outro canal. Então, quando isso aconteceu no final do ano agora com o Castelo Rá-Tim-Bum, com Família Dinossauro, mas não foi só eles não, teve outros canais também. O Nerd Show também, ele fez um vídeo da Família Dinossauro na semana seguinte que eu soltei o meu. Sabe, eu fui ver os temas, eu tinha feito um vídeo das Tartarugas Ninja, tinha feito um vídeo da Família Dinossauro, teve uns 3, cara, que esses canais foram lá e também fizeram. Mas eu saquei o que é, velho. Ali tem muita gente trabalhando. E os caras têm equipe. O Nerd Show solta vídeo todo dia e são vídeos bem trabalhados. É como se fosse o meu vídeo sendo produzido todo santo dia. Só que o cara tem roteirista, tem editor, né? E provavelmente a equipe fica de olho no que está viralizando. Eles veem a viralização dos vídeos e modelam o vídeo em cima da viralização. Como eles têm equipe, os caras fazem fabricação em série, sacou? Eu ia ter que entrar em contato com o pessoal do Nerd Show, com o Renato do Nerd Show, mas também difícil pra caramba falar com ele. Esse canal é muito grande, né? Foda. É foda, mano. Mas por um lado, você pode pelo menos falar, olha, eu acho que tá dando certo, porque estão olhando pra mim, né? Não, então... mas eu não vejo como uma coisa ruim, não. Justamente é aí que você tá falando. Eu falei, cara, eles devem... Tudo bem, não é que eles acharam o meu vídeo legal, eles viram que deu view, né? Aí eles falaram se deu vídeo pra esse cara que tem um canal minúsculo aí, vai dar pro meu também, sacou? Então, e o parada do YouTube, cara, que tá inscrito, toda vez que um vídeo viraliza, você ganha uma escala de inscrito, né? Então o jogo é você estar sempre fazendo vídeo para tentar acertar o vídeo para ganhar mais inscrito. Então quando os caras veem que um canal... Porque muitas pessoas acham, cara, que a parada do YouTube é número de inscritos, que quanto mais inscritos você tem, melhor. Mas na real, tem canal que é pequenininho, que tá fazendo muito dinheiro, porque o foco é no view, não é no número de inscritos. Então, tipo assim, um canal pequeno que nem o meu, o deles tem lá 4 milhões de inscritos. Mas isso é uma curiosidade, tá com 15 mil agora, eu acho. É um canal pequeno perto do deles, assim, que nem o meu, pode fazer uma grana até igual se ele viralizar 3, 4 vídeos muito bem em um mês só, sacou? Então, tipo assim, o foco é encontrar os temas certos. Quando os caras veem que a galera tá acertando, eles vão lá e fazem também. O pessoal tem muito essa mania de olhar um canal, sei lá, com 1 milhão, 2 milhões de inscritos e achar, esse cara deve ganhar muito dinheiro. Eles associam o número de inscritos pelo dinheiro. E aí, tipo, o cara vai falar, às vezes, como é a situação dele e a galera não acredita. Às vezes o canal não tá nem monetizado, cara. Às vezes o cara tem 1 milhão de inscritos, mas o canal tá monetizado. Pois é.
um tema que eu queria falar aqui contigo também, que eu acho que nisso a gente tem um pouco em comum, porque quando eu comecei esse podcast lá em 2022, pegar ali as levas de primeiros 30 episódios, se não me falha a memória, eu não decoro isso, eu tenho aqui um quadro que eu faço podcasts com um tema único, né? E um dos que eu escolhi foi a série Friends. E eu vi que você também, um dos primeiros que você fez foi da série Friends, né? E aí eu aproveito aqui até para perguntar a sua opinião sobre essa série, que é por que você acredita que uma série que já vai aí tipo para 20 anos desde o seu último episódio, né? Já tem um total aí 30 anos, né? Ainda nos dias de hoje ainda continua fazendo tanto sucesso. Ah, cara, eu acho que tem muito a ver com a simplicidade da série, sacou? Tem gente que hoje em dia critica falando que tem muita coisa ali que é surreal, né? Fala que, como é que esses caras moram no meio de Nova York sem emprego, não sei o que aquilo ali é uma mentirada danada. Mas, caraca, é uma série, né? Tipo, não é pra ser um filme do Christopher Nolan também, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo, aqui, a minha esposa, ela é muito, muito, muito fã do Friends. Se eu for olhar aqui a minha porta na cozinha, tem lá o muralzinho do Friends, sacou? Tem um monte de coisa aqui em casa que é do Friends. Ela é apaixonada, assim. O que eu vejo nela, e isso se transferiu para mim depois também, é que é muito fácil de você fazer uma correlação, como os personagens são muito simples, né? É muito fácil de você fazer uma correlação, principalmente em cima dos defeitos dos personagens. Eu, por exemplo, assim, eu me via muito no Chandler. Eu sempre falo isso com a minha esposa, que eu falo assim, o Chandler, ele tem um mecanismo, ele tem muito problema de socializar. Eu sou muito assim, eu tenho muito problema de socializar. Eu sou um cara muito antissocial. E dá para ver nitidamente que o Chandler, ele é um personagem construído em cima de uma fraqueza, né? A piada dele é, na verdade, um mecanismo de defesa. Todo o sarcasmo que ele tem, as piadinhas que ele constrói, é só por causa de uma fobia social que ele tem. Então, assim, você tá assistindo um negócio, você olha, cara, que você sabe que ele tem aquele problema, você ri porque você fala assim, cara, eu faria exatamente a mesma coisa, né? A Rachel, que você vê que é a menina que veio de uma família riquinha, ela é mimada, tem grana, né? E aí ela tem que aprender a lidar com a vida, que é quase aquela coisa de quando a gente tá com 18, 19 anos, que a gente vai ter o primeiro emprego, que a gente vai correr atrás de ganhar nosso dinheiro. Então, a correlação que a gente faz da vida real com aquilo ali, por mais que seja muito superficial para dizer que tem uma relação de realidade ali, é muito fácil de você fazer uma conexão. E o principal é como Friends conseguiu ser atemporal. Porque, por exemplo, você tem uma outra série que tanto quanto o Friends, mas que ao contrário do Friends envelheceu mal, assim, que é o How I Met Your Mother. Eu sou apaixonado nessa série, porque essa série eu acompanhei, o Friends eu não acompanhei, enquanto estava saindo. E eu me identifiquei muito com a jornada do Ted, com as coisas do Barney, do Marshall, da Lily, não sei o quê. Só que assim, você vai ver hoje algumas coisas que eles falam na série, envelheceu meio mal. Tipo, você leu meu blog, sabe? Tipo, o celular que os caras usavam, essas coisas assim. Friends conseguiu criar uma atmosfera que é tipo a do De Volta para o Futuro, que ela não importa o que aconteceu em volta, você não tem muita noção das coisas que aconteceram em volta naquela época, sacou? Eles não contextualizaram muito o mundo que eles estavam vivendo, é só o mundinho deles no café. Então ela envelheceu super bem, e aí vem uma nova geração que vê aquela relação de amizade, de problema, de soluções, de amor e tal, que se relaciona de novo, porque a mesma história que a gente viveu, aquela galera que tá vindo agora também vai viver, sacou? Eu acho que é bem por aí a parada do Friends. Isso que você falou da série How I Met Your Mother, né? Eu também sou muito fã da série. Também já fiz episódio dedicado a ela aqui, né? E, tipo, você falou esse lance deles contextualizar como é que seria o futuro também, né? Isso, eu percebi uma coisa que, assim, não tinha como os caras adivinhar na época também, né? Eles pensaram num futuro baseado nas televisões, onde tudo seria controlado pela televisão. Ele mal imaginava que, na verdade, a telinha seria o celular. Pois é. Se pegar escrito desde o começo, né? Porque os caras já pensaram logo desde o início como é que seria o final. Tanto que você vê os moleque a série inteira não envelhece, porque já tá gravado desde o começo, né? Os filhos do Ted são a mesma coisa até o final. Tava tudo gravado já. Os moleques, eles gravaram tudo até o final da segunda temporada. Foi algo assim. E a série, pelo que eu andando conversando com outros criadores de conteúdo, né? Ela ia... Não era para ela ter tido 9 temporadas. Parece que ela ia encerrar na 6ª. Alguma coisa assim. Talvez tivesse feito mais sentido, se bobear, né? Porque teve muita temporada que teve barriga. Teve. Aquela última temporada, ela é uma encheção de linguiça total ali, né? Eles perderam muito tempo com aquele casamento,
né? É uma temporada inteira baseada no casamento. E depois eles perderam tempo. Perderam tempo, não, eles perderam a chance de aproveitar outras situações. Então, por exemplo, o Barney se divorcia da Robin. Como foi que isso aconteceu? Não, eles só simplesmente jogam. Não, e eles desgastaram muito as relações entre eles também, né? Que foi um negócio que, pô, aí o Barney casou com a Robin também, aí fica aquela coisa do triângulo amoroso do Ted com ela e o... ficou muito, não fazia muito sim. Foi mais ou menos o que aconteceu com Friends lá pra nona temporada também, porque começou a rolar umas coisas que não precisava ter acontecido, né? Tipo, a Rachel ter ficado com o Joey, por exemplo, né? Nossa, isso aí foi... Porque esticou demais, já realmente, isso que eu falei, realmente tá na hora de parar, porque já não tem mais pra onde desenvolver o negócio, né? Mas e o final? Você gostou do final? De quê? De How I Met Your Mother ou Friends? How I Met Your Mother? Cara, eu gostei. De verdade mesmo, eu acho que é um bom final. Eu sou do time que defende o final de How I Met Your Mother. Não, eu também. Perfeito. Porque, tipo, eu acho que faz todo sentido com o que é contado desde o primeiro episódio, né? A ideia de que não é como ele conheceu a mãe dele, é uma história sobre como ele é apaixonado pela Robin. Então, pois é, cara. Pois é. Na verdade, ele passou ali anos enrolando os filhos dele pra contar que ele tava com a Robin, né? A gente tinha umas dicas de que a mãe dele havia morrido, né? Dava meio que... Ali, se você forçar muito a barra, você entende que a mãe dele morreu, né? Principalmente tem um episódio lá perto do final que eu acho que entrega tudo, que é quando aquele episódio Máquina do Tempo, que ele volta pra falar fala assim, se hoje eu tivesse vivo nesse momento, eu ia voltar pra lá e ia dizer pra ela que eu queria ficar mais esses 15 dias extras com ela, né? Ali eu acho que entregou tudo. E na verdade ele tava pedindo a bênção dos filhos dele pra ele poder ficar com a Robin. Isso aí eu achei sensacional. Na época eu tive uma discussão com os amigos meus, assim, que a gente via junto, cara. Por isso que eu gosto muito dessa série, porque foi uma série que marcou muito a minha fase de jovem adulto, assim, sabe? Uhum. Os meus amigos não gostaram. Eles acharam que assim, porra, mas eu passei a série inteira vendo o cara falar da mulher, que ele é amor da vida dele, pro cara andar em círculo, ficar parecendo aquela friendzone eterna, o cara apaixonado pela mulher que não gosta dele. Aí a minha leitura é a seguinte, cara. O legal do final de How I Met Your Mother é que a vida é assim, sabe? Muitas vezes você casa com a pessoa que realmente você ama a pessoa, você tá com ela ali, cara, beleza, a pessoa fecha contigo e tal, mas às vezes você pode estar com seu coração em outra pessoa, sacou? Porque a vida te fez ir para aquele caminho, mas não quer dizer que necessariamente é o caminho que você teria escolhido, né? Então, assim, vamos supor, se a Robin tivesse ficado de boa com o Ted lá no começo, quando ele assustou ela, falando que amava ela e tal, não tivesse saído, né, não tivesse rolado tudo que rolou, talvez ele tivesse ficado direto com ela, mas a vida levou eles para outros caminhos. Então, no final, quando passa um monte de coisa, ele casa, tem filho, cada um vive sua vida, os outros separam, e não sei o que tem, anos depois, que aquele laço volta de novo, é a mensagem da série dizendo, cara, a vida é assim, sabe? Isso pode acontecer na sua vida porque você não tem controle das coisas como elas acontecem. Eu achei muito legal, cara. Vi até uma pitada de maturidade da série no final, assim. Gostei bastante. E sem contar também, que assim, primeiro, eu acho que a mãe, a Mother, né, que criou um hype durante toda a série, eu acho que ela atendeu esse hype. A personagem da Tracy, eu acho que ela é excelente. Sim. Né? E eu acho que esse arco dele com a Robin, ele se fechou muito bonitinho. Por que eles não ficaram no começo? Porque a Robin, ela queria viajar o mundo, ela queria se tornar uma jornalista bem-sucedida. O Ted, ele queria ter uma família bonita, uma família legal, uma família bacana. Ambos atingiram esse objetivo. Depois que ambos atingiram esse objetivo, eles voltaram e falaram, agora não tem nada que impeça a gente de ficar juntos. Pois é. Eu acho isso sensacional, cara. Mas assim, eu entendo que How I Met Your Mother, ele se perdeu em determinado momento da série ali. Tanto que eles até criaram um plano B, que a Victoria, que era aquela primeira namorada do Ted, primeira na série, né, seria a Mother. Eles tinham um plano B pra isso. Mas aí acabou que, tipo, a série começou a ir bem novamente na audiência. Eles falaram, não, então vamos criar uma outra temporada. E aí criaram a última temporada, que é a temporada lá do casamento. Nesse sentido, eu acho que Friends, ele é mais redondinho. Com certeza. Eu acho que o único pecado de Friends é que
eles não deram um desfecho 100% para o Joel, porque eles pensaram em fazer uma série solo com o Joel, só que foi um fracasso, né, cara? Muito chata, cara. É engraçado porque os personagens de Friends, eles são muito bons, mas eles são muito bons dentro da conexão dos personagens na série. Eles separados, eles não funcionam legal. Não funciona. É que nem. Tipo, eu não sou muito fã de Trapalhões. Meu pai é que gosta disso aí. Mas se você pegar, tipo, a história daqueles comediantes, eles juntos, eles são muito bons. Mas se você separar eles também não conseguem fazer nada muito legal, né? Às vezes é a química dos caras que passa pro personagem deles dentro do roteiro, cara. É muito louco isso. Você vê, o personagem do Joey, ele funciona muito bem dentro das relações com o Chandler, por exemplo, que a relação do Chandler, por exemplo, que é do cara mais responsável, do cara mais pé no chão, e dele que é mais porra louca, se completa, fica foda a relação deles, né? Mas se fosse uma série separada do Chandler ou do Joey, como aconteceu, talvez não funcionasse mesmo. Não, tem coisas que são químicas. Chaves também tem muito disso, né? Você pega, sei lá, você pega Kiko e Seu Madruga, são os melhores personagens que tem ali na série. Eles tentaram também carreira solo. O Kiko fez uma série solo, bem umas 3 tentativas. Sim. Eu assisti algumas e é uma porcaria. Não é legal, sabe? Cara. Não é legal. Se não tem ali também aquela curadoria do roteiro original, esquece também. Não vai ser a mesma coisa. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiro aqui agradecer demais por você ter reservado esse tempo aqui para vir bater esse papo comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. Se quiser, aí, eu tô por sua conta aí, tamo tranquilo. Não, tamo junto aí. Eu vou deixar aqui as portas abertas pra gente voltar em uma futura oportunidade, até pra não fazer episódios muito longos, né? Pra mim, podcast, minha opinião nesse sentido é que eu acho que esse é um formato, um tamanho ideal pra podcast. Mas eu deixo aqui as portas abertas pra gente combinar depois de uma data, de voltar aqui, fazer uma parte 2 aí desse bate-papo. Mas eu quero agradecer e quero também deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Alfredão, primeiramente quero te agradecer demais, tá? Muito obrigado aí, tô me sentindo lisonjeado de ter recebido o seu convite aí, até porque eu sei que você recebe uma galera muito foda aqui. Então saber que eu tô junto dessa galera aí, eu tô me sentindo super especial aqui, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo reconhecimento lá do trampo, né? Faço aquilo lá com o maior amor, com o maior carinho e dedicação. Assim, é um negócio que é feito de paixão mesmo, assim. Então, fico muito feliz de ver quando a galera reconhece, gosta, curte, principalmente quando falam pra mim que gostam, que o conteúdo contribui com alguma coisa. Isso pra mim é o melhor benefício que me traz, sabe? A melhor retribuição que eu tenho é isso. Então, eu fico muito feliz e, tipo assim, gosto bastante, eu falo muito, você percebeu que eu falo bastante. Então, que bom, né? Um papo, pode chamar mesmo que eu venho, não tem problema. Então, precisando de mim aí, pode me chamar, pode me convidar. Estamos abertos a qualquer coisa. A galera que quer conversar comigo também, pode me procurar principalmente no Instagram, que eu acho que é mais fácil de falar comigo, que é o Felipe Couto, com TH, você me encontra lá. Canal Mais Isso, na minha opinião, ou Mais Isso é uma curiosidade. Vocês me encontram lá fácil, se precisar de qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem. É isso aí, galera. E vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Também estamos no YouTube e em outras plataformas de áudio. Se inscrevam, deixem sua curtida. Vamos ajudar a gente a crescer, né? E alcançar também um público ainda maior, né? E me sigam também nas redes sociais, o Carvalho_Alf, tanto no Instagram como no X, ou antigo Twitter, né? É por lá que eu normalmente divulgo o podcast, eu comento as novidades, e é onde vocês podem trocar uma ideia comigo também. Podem sugerir convidados, se tiverem ao meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim, tá? E eu aguardo demais vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.